Oi pessoal, ótima noite, tudo bem? Bora pro quinto dia do desafio. Vamos lá. Ontem eu falei um pouquinho do cuidado, né? Do autocuidado, da gente se olhar. E hoje eu vou falar sobre o cuidado com as coisas que nós temos, né? Muitas vezes a gente tem tanta coisa que a gente pediu para Deus em oração e a gente não cuida dessas coisas. E como a gente faz uma coisa, é como a gente faz todas as outras, né? Então, para que a gente possa expandir, conseguir ter mais coisas, trabalhar, né? Outras coisas, a gente precisa fazer o mínimo, que é cuidar daquilo que a gente já tem. Além de ser grato, né? Que eu já falei sobre gratidão, é também cuidar, né? Zelar por aquilo que a gente já tem. Por exemplo, por muito tempo ter uma casa própria foi um sonho. Já assisti missa de joelho em Aparecida, pedia muito isso para Deus, que a gente tinha um terreno, mas eu queria muito ter condição de construir. Então hoje, se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido daquele bem, né, que eu conquistei, como que eu vou ter outras coisas, né? Então hoje foi um dia onde eu tirei o cuidado para aquelas coisas que eu tenho e que nem sempre a gente olha, né? Nem sempre a gente agradece, acaba ficando corriqueiro. E quantas coisas, né, você tem que você pediu em oração ou que você almejou muito, que você conquistou e que agora está deixando de lado, né? Pode ser um casamento, pode ser mãe, né? Pode ser muitas coisas que a gente acaba com o tempo se cansando, deixando as coisas de lado, mas a gente não pode perder esse vínculo da gratidão e do cuidado. Então hoje eu tirei um tempo para organizar minha casa, para deixar as coisas bem organizadas. Quando a gente está com a vida desorganizada, guarda-roupa desorganizado, com a casa desorganizada, isso fala muito, muito, muito sobre o nosso interior, né? O nosso interior, ele se reflete para fora. Então, tudo aquilo que está desorganizado, né? Se você está desorganizado no seu trabalho, na sua casa, nas suas roupas, no seu cuidado, automaticamente isso é um reflexo de tudo aquilo que tem dentro. Então, pode ter certeza que lá dentro tem muita desorganização. Então, a gente começa a organizar. Então, primeiro a gente organiza de dentro para fora. Então hoje foi o dia do cuidado, né? Cuidado. Hoje eu tirei o cuidado com a casa, com o meu carro. Então são coisas assim que para mim hoje já são corriqueiras, mas que por um momento, né, era um sonho muito distante. Então a gente não pode perder esse ato de gratidão, esse ato de querer, e depois a gente quer muito e depois a gente esquece de ser grato. Depois que a gente conquista, a gente meio que deixa de lado. Ah, isso aqui já foi, agora vamos pro próximo. Vamos pedir outra coisa para Deus, é só pedir, pedir, pedir. Não, a gente precisa cuidar daquilo que a gente tem, porque a energia que você coloca naquilo que você tem hoje, né, ele vai te ajudar a trazer novas coisas, novas conquistas, enfim. Então hoje é sobre o autocuidado. E sobre a questão de trabalhar a mente, né, não só o autocuidado para a gente cuidar da energia, das coisas, né, ser grato, também hoje foi o dia da gente inverter um pouco as coisas, né? Então a gente começou a dificultar algumas coisas para trabalhar a nossa mente, o nosso cérebro. Por exemplo, eu sou destra e eu como com a direita. Então hoje foi o dia de eu almoçar com a mão esquerda. Isso dificulta, parece uma coisa pequena, mas o nosso cérebro ele tem caminhos neurais. Então muitas vezes ele só fica naquele caminho, ele não sabe mais expandir para outros lados porque a gente não trabalha isso nele. Ainda mais que a gente trabalha nesse dia a dia, nessa correria, sempre no celular, trabalhando, fazendo coisas rápidas, no automático, a gente acaba parando de dar atenção para as pequenas coisas. Então, hoje é o dia que tudo que eu faço, tudo que geralmente eu faço, eu mudei tudo a ordem, né? De tudo. O horário que eu trabalho, o horário que eu acordo, a mão que eu como. Hoje eu não precisei sair, né? Para ir para nenhum lugar, levar filho para a escola, nada, que o meu pequenininho hoje não tinha aula, é ele que eu levo. Mas geralmente assim, é o dia que você tira para pegar outros caminhos. Você sabe como chega em tal lugar, mas às vezes você faz só aquele caminho. Você precisa fazer outros caminhos, pensar de que forma você conseguiria chegar naquele lugar por outros lugares, né? Para trabalhar o cérebro, trabalhar esses caminhos neurais. Então é isso. Bora, não vamos parar. E ó, se você tá gostando do vídeo, curte aí, comenta. É muito importante o comentário, né? O comentário ele é muito importante para ajudar a entregar e também para ajudar a gente que tá fazendo o conteúdo, né? Que tá se doando. É muito importante saber a sua opinião.
Se você tem alguma dúvida sobre que tipo de protocolo é esse da mente magra, né? Se você quer saber alguma coisa, deixa aí no comentário, me chama no direct, vai ser um prazer te responder. Tá bom? Um beijo, ótima noite, que Deus abençoe.